Amigos, boas tardes, boas noites, bons dias. Ligas Campeões. Vamos falar de Champions. Vamos ter aí joguinhos Champions aí de regresso. Amanhã dia de Benfica, depois teremos o Sport, depois teremos Liga Europa com Porto e com Braga. Vamos aqui abordar, portanto, vamos já para o que interessa. Vamos aqui abordar 6 partidazinhas. União Saint-Gilloise, Inter, PSV, Nápoles, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Arsenal Atlético, Vila Real City e Newcastle Benfica. Não esquecer, estaremos a acompanhar os jogos em live no Telegram. Dificilmente teremos em stream na plataforma roxa, mas teremos em live no Telegram. Não esqueça, o grupo gratuito está aí no Discord. No Discord está aí na descrição. Juntem-se também ao Discord, que eu vou deixar aí o link também na descrição, para vocês terem um sítio onde podem partilhar as apostas. Falam comigo, falam com malta, discutem porque é esta aposta, porque é aquela, porque é que tu queres ir assim, porque é que tu queres ir assado, ok? Para termos aí um debate assim da malta, para não estarem só a ver a questão do... para vocês estarem só aqui a ver a questão do Telegram, ou esperarem que eu faça live stream no dia a seguir, ou no próprio dia dos jogos, etc. Portanto, assim tem um sítiozinho para estarmos a debater. União Saint-Gilloise, eu não sei dizer o nome, eu engano-me sempre a dizer o nome desta equipa. Contra o Inter, estamos a falar do União a 4.97, empate 3.96, Inter 1.67. Estamos a falar de um Inter que já venceu os 2 jogos, tem 2 vitórias, venceu o Ajax fora 2-0 e o Slavia de Praga em casa 3-0. Acho que é isto, se não me falha a memória, exatamente. E o União, que vem de uma vitória na casa do PSV por 3-1, mas depois recebeu e perdeu com o Newcastle por 4-0, em que o Newcastle, se não me falha a memória, tem 2 golos de penalti. Nos últimos 5 jogos, o União tem a tal derrota com o Newcastle, perdeu com o Bruges. Antes disso tinha vencido o Westerlo, tinha vencido o Genk, tinha vencido o tal jogo com o PSV. Já o Inter vem de 5 vitórias seguidas, vence Sassuolo, vence Cagliari, vence com o Slavia de Praga, vence o Cremonese, venceu fora a Roma por 1-0, que lhes permite estar ali bem na questão da questão do título em Itália. Estamos a falar de mais de meio 1.22, mais de meio 1.78, over 0.50, 1.32. Gosto e muito do over 0.5 a 1.32. Estamos a falar de ambas marcam 1.71 e estamos a falar de gols marcados nas partes a 1.63. Para aqui não vamos inventar muito do que é a roda. Estamos a falar de 2 equipas em que raramente ambas marcam pintar nas suas mais recentes partidas. Estamos a falar de 2 equipas que por norma nunca ficam sem marcar, mas o Inter, metade dos seus jogos que realizou, não sofreu, e mesmo a União também é uma equipa algo dada a não sofrer golos nas suas partidas. Portanto, aqui vou apenas jogar com o quê? Vamos jogar aqui com mais de meio 1.22, um bocadinho pela questão da tabela. O Inter, se vencer, dá um bom passo no que é uma possível sonho, não quer dizer sonho, mas um possível de ficar mais perto do objetivo, ficar no top 8 e não ter que andar com jogos em excesso no que toca a ter que ir a um playoff. E o União sabe que todos os pontos que consiga amealhar serão sempre importantes na quem sabe poder estar dentro da questão aqui estava a faltar a palavra, na questão do playoff. O menos 3,5 está a 1.43. Não me parece algo muito desproporcional, até olhando aqui ao histórico quer do União, quer do Inter. Claro que, ok, o União recebeu e perdeu com o Newcastle por 4-0, mas poderemos ter aqui um Inter que é muito calculista na forma como joga. Estamos a ter um Inter em Itália a ir um bocadinho àquele Inter, apesar de ainda estar longe do Inter do Inzaghi do ano passado, mas ainda tem aqui alguns problemas na exposição defensiva, mas não estou a ver este União a ser uma equipa muito capaz de ferir esta equipa do Inter. Mesmo assim, mais de 1.22, acho que pode acontecer. Acho que vai haver pelo menos 2 golos no jogo, olhando a forma como o Inter, por exemplo, jogou com o Ajax fora, a forma como o União jogou, quer fora com o PSV, quer como jogou em casa com o Newcastle, com uma equipa teoricamente mais forte. Outro que vou-vos mencionar, olhando muito, e vem muito a ver com a forma como as equipas jogam. O União tem uma média de cantos a favor de 3.2, 2.6 contra. O Inter tem uma média de cantos a favor de 2.1 e média contra 2.4, mais 3.5 cantos HT, está a 1.50. Para mim está um modo muito interessante, e até podemos ir aqui ver esse jogo do União, para vocês terem aqui uma ideia. Na primeira parte houve 3 cantos para o União, houve 2, não é este jogo, onde é que ele está? Houve 5 cantos para o União na primeira parte, houve 3 para o Newcastle, houve 8 cantos na primeira parte. Vocês terem aqui uma pequena ideia. Portanto, gosto muito deste mais 3,5. Eu até acabei por nem sequer o pôr aqui a 1.50. Parece-me super, super interessante para esta partida. Continuando aqui a nossa vida, estamos aqui a falar. Já estamos aqui, os apontamentos já iam aparecer na stream. Os apontamentos já iam aparecer na stream. Na stream não, no vídeo. É o hábito. PSV contra Napoli. Estamos a falar de um Nápoles que tem 2 jogos, venceu o Sport, mas tinha perdido com o City por 2-0. Estamos a falar de um PSV
que perdeu com o St. Gilás. Eu voltei meio assim um olhinho para a esquerda para estar a ver o West Ham com o Brentford e empatou com o... Empataram com quem? Eles empataram com o Leverkusen a uma bola fora. Estamos aqui a falar de um Nápoles, de um PSV a 3.10, estamos a falar do empate a 3.56, estamos a falar do Nápoles a 2.24, mais do meio está 1.20, mais do meio está 1.70. Gosto muito mais das 2,5 1.70. Over 0.5 até 1.31 também gosto. E gosto muito de gols marcados nas partes a 1.60. Estamos a falar de um PSV que nas últimas 5 partidas marcou e sofreu sempre, à exceção deste jogo aqui, ficou 4-0. Mas teve over 2,5. Over 2,5 marcou, sofreu. Marcou, sofreu. Over 2,5 marcou, sofreu. Over 2,5 marcou, sofreu. Já o Nápoles veio de uma derrota com o Turino. Tinha vencido o Genoa por 2-1. Tinha vencido o Sporting por 2-1. Tinha perdido com o Milan por 2-1. Tinha vencido o Pisa por 3-2. Ou seja, um jogo muito propício. O Nápoles tem tido alguns golos sofridos. Nos últimos 5 jogos sofreu sempre, por exemplo. Nós fomos aqui a ver, eu acho que as equipas nunca se defrontaram, pelo menos não há esse registro aqui. Estamos a falar dos jogos sem marcar. O PSV raramente fica sem marcar. Aqui, atenção a uma coisa, estamos a falar de um PSV que em casa, por norma, deixa lá sempre o seu presente. Eu queria buscar aqui jogos da Liga dos Campeões. Jogos da Liga dos Campeões. Últimos 10 jogos só da Champions para o PSV a jogar em casa. 3-1, marcou o Arsenal naquela goleada, venceu os Juventus 3-1, 3-2, marcou o Sporting, marcou o Dortmund, marcou o Arsenal, que já é um bocadinho mais longo. Portanto, o Nápoles a jogar fora, não marcou o Nápoles, marcou o Barcelona, marcou o Real, marcou o Union, marcou 2 ao Braga. Portanto, mas reparem, isto aqui, agora estava só aqui a ver, reparem aqui nesta questão de a forma como, assim também vos mostrei que vocês podem definir isto por competição, a forma como o PSV em casa, por norma, marca sempre nos seus jogos. O ambas marcam 1.53, também não me parece propriamente descabido, ok, mas gosto muito mais 2,5 a 1.70, até por alguma exposição que poderemos ter no jogo por parte da equipa da Holanda. Tem 1 ponto em 2 jogos, aqui, certo que ainda faltam muitos jogos, nós ainda só temos 2 jogos realizados, faltam 6, mas estamos aqui a falar de quantos mais pontos amelhalhar o mais rápido possível, para possíveis desaires que possam vir à frente, e é certo que isto muda muito. O PSV está em 27º, se for preciso, pode dar um salto aqui para 15º, 16º, 14º, 13º, e rapidamente uma equipa que está no top 8 pode cair para o lugar de playoff e vice-versa, porque isto está a mudar muito, mas as equipas têm que, o mais rápido possível, amelhalhar pontos. Estamos a falar de um Nápoles que não quer sofrer grandes calafrios no que é uma possível, pelo menos o playoff de Liga dos Campeões, e já tem uma vitória, tem uma derrota e uma vitória, essa deve ser infelizmente contra o Sporting. Portanto, gosto bastante aqui da questão do over 2,5 e gosto aqui muito da questão também do ambas marcam. O próprio gols marcados nas partes também não parece ser todo. Para vocês terem uma ideia, 90% em termos de tendência do PSV, 90% dos seus jogos, over 2,5, com 90% das vezes dá over 2,5. Gols marcados nas partes a 1.31 também não parece ser, a partir do momento em que eu vos falo aqui da questão aqui do gols marcados nas partes. Leverkusen contra Paris Saint-Germain. Temos o Paris Saint-Germain com um início ligeiramente diferente. Se vocês bem se lembram, o Paris Saint-Germain no ano passado foi a equipa que precisou da última jornada para passar via play-off à próxima fase da Liga dos Campeões e acabou por sagrar campeão europeu. E temos o Leverkusen, que é o rei dos empates. Acho que é a única equipa com 2 empates. Não, o Boa das Juventus também tem 2 empates. 3-3. Temos um Leverkusen que empatou a 2 com o Copenhague e depois empatou com o PSV a uma bola, e temos um Paris Saint-Germain que venceu quem? A ver se eu me lembro. O PSG venceu o Barcelona e venceu a equipa da Atalanta. No falar de um Leverkusen a 4,91, empate 4,08, Paris Saint-Germain 1,64. Não gosto da odd do Paris Saint-Germain. Ok, o PSG é o campeão europeu, que o PSG tem melhor individualidades, tem melhor coletivo, mas este PSG sente ainda a falta das suas principais unidades. João Neves e Vitinha naquele meio campo fazem muita falta, sobretudo quando jogam os dois. Fábio Ruiz fora também tem o seu peso. Marquinhos de fora tem o seu peso. O próprio Chavalier na baliza tem dado ali um ou outro problema em termos de segurança defensiva. Temos o exemplo do jogo de Estrasburgo, ficou 3-3, tiveram a perder 2-1, tiveram a perder 3-1, empataram com o Lille uma bola, venceram o Barcelona mas sofreram, venceram o Auxerre, perderam com o Marseille. Portanto, que há algum histórico e alguma tendência para haver golos sofridos por parte do Paris Saint-Germain. Não me parece de todo descabida aqui a questão do ambas marcam 1.57, ok? Os marcados em ambas as partes está 1.51, o over está 1.55. Olhando ao que pode ser o jogo, olhando um jogo que pode muitas vezes estar partido
porque o PSG é uma equipa que consegue explorar muito bem a tração ofensiva, consegue muito bem explorar o espaço que o adversário deixa. Se vocês forem ver que uma ideia de médias de cantos a favor e contra dá uma média 4.7, 4.9, quer de um lado, quer do outro, mais 3.5 cantos HT está 1.53 e para mim está top Xuxa. Okay, está mesmo top Xuxa, porque eu acho que isto vai ser um jogo muito propício e vai ser um jogo mais aberto ao que as pessoas estão talvez a pensar, sobretudo olhando à forma como o PSG consegue jogar. É uma equipa fortíssima, quando está em ataque organizado, fortíssima na transição, e temos um Leverkusen que de certa maneira tem que dar aqui um bocadinho ao chinelo, um bocadinho como eu disse com o PSV, tem que começar a somar pontos para não estar aqui a começar a ver a coisa andar para trás, e temos um PSG um bocadinho como eu disse com o Inter, se somar uma terceira vitória já faz 9 pontos, e começa a haver aqui um padrão de equipas que podem, com mais jogo, menos jogo, começar a realmente olhar, a ficarem estabelecidas no top 8 e não terem os 2 jogos extras no mercado de verão, no período de janeiro. É isso que eu queria dizer, por isso que eu agora estava aqui todo baralhado. Não, é importante a questão de falar daqui, uma questão do PSG, a forma como o jogo pode ser, a forma como o PSG consegue ser uma equipa, consegue estar bem com bola e consegue estar bem sem bola. O PSG não é uma equipa que se sinta atrapalhada no que é o jogo sem bola. Não se sente atrapalhada quando o adversário tem mais bola e o PSG fica um bocadinho mais na expectativa, um bocadinho mais na contenção, para depois explorar a tal questão do contra-ataque. Portanto, isto pode ser um jogo mais aberto que até aquilo que nós pensamos. Leverkusen já vem aqui 2 vitórias seguidas para o campeonato, um jogo 4-3 com o Mainz, um 2-0 com o União de Berlim. Já começamos a ver aqui um bocadinho o trabalho de Ullmann, este selecionador dinamarquês no Leverkusen. Portanto, daí eu falar-vos da questão dos golos, daí eu falar-vos da questão do ambas marcam, daí eu da questão dos cantos. Podemos ter realmente um jogo mais aberto com aquilo que nós realmente podemos estar a pensar. Arsenal Atlético de Madrid. Cuidado com este Arsenal Atlético de Madrid. Estamos a falar do Arsenal a 1.58, estamos a falar do empate a 4.11, estamos a falar do Atlético de Madrid a 5.62, estamos a falar do mais do meio 1.30, mais do meio 1.91, o menos 3,5 está a 1.32, over 0.50 está a 1.36, estamos a falar do ambas marcam 1.93, estamos a falar de gols marcados nas pares a 1.62, para mim uma das odds excelentes para o dia. Porquê que eu não gosto do Arsenal na match shot de 1.58? Esta vitória do Arsenal contra o Fulham foi muito uma vitória daquela do, ok, venceu a equipa que é mais forte. Temos um Arsenal que consegue ter muitos períodos com bola. Temos até aqui a ver o gráfico. O vídeo vai ser longo, mas faz parte do vídeo ser longo. Ok, isto foi a primeira parte. O Fulham, jogo mais ou menos repartido. Depois um Arsenal aqui a tentar, muito canto que o Arsenal ganha, sobretudo em jogos em que vai ter um grande domínio da bola. Quando adversários ficam mais na expectativa, o Arsenal domina no que é pontapés de canto. Só na primeira parte teve 4, na segunda parte teve mais 6, deu 10 cantos no total, e um período de maior ascensão do Arsenal. Novamente um arranque de segunda parte igual, acaba por chegar ao gol se calhar num período um bocadinho mais fraco no jogo. Depois Arsenal outra vez, o Fulham tentar reagir, depois Arsenal novamente, e isto tem sido um gráfico. Se vocês forem ver aqui o jogo com o West Ham, vai na mesma ótica. Se vocês forem ver o jogo do Olympiacos, vai nessa mesma ótica. O jogo que no caso foi bem mais dividido do que esses que eu mencionei anteriormente. Isto para dizer o quê? O Arsenal tem sido uma equipa que tem sido muito dada sobretudo quando chega à vantagem, tentar controlar muito o jogo, ter muitos períodos longos com bola, tentar atrair o adversário, tentar explorar uma outra transição. É uma equipa que mastiga muito o seu jogo ofensivo para criar. Não é uma equipa vertiginosa para usufruir do ataque do avançado que tem do Joker. Procura sempre a melhor solução, aquela linha de passe. Acaba sempre com muito jogo a começar nos corredores, a vir para o corredor central ou do corredor central para os corredores laterais, procurando sempre criar vantagens numa zona do campo em específico. É uma equipa que procura muito cruzamentos. Não se espantem que o Arsenal seja das equipas que mais cruzamento procura. Ok? Para vocês terem uma ideia aqui, até de médias de remates do Arsenal, 13.90 tal, mas médias de remates à baliza 4.80. É uma equipa que não tem tantas finalizações quanto isso dentro da área. É uma equipa que procura mais o remate, às vezes nas imediações ali da grande área, porque conseguem ter posse de bola muitos longas e vão mastigando ali em cima do adversário. O seu melhor período a nível de remates à baliza nas primeiras partes é ali é aqui entre os 31 minutos e o intervalo, ok? Remates à baliza no intervalo, marcados. O ponto 60 é o período em que mais remates vão à baliza e mais propícios a dar gol por parte do Arsenal. Okay? O Arsenal é uma equipa. Os tais remates que eu digo do Arsenal muitas vezes são já ali imediações da grande área, mal concentra na área, e a questão dos cruzamentos. O Arsenal é uma equipa que procura muito cruzamento atrasado, procura muito cruzamento a procurar o segundo posto, e nem vamos falar aqui da questão dos pontapés de canto por parte do Arsenal. Mais do meio ponto 30. Estou dentro.
Olhando esta questão que eu vos mencionei dos cantos, reparem aqui nas médias, quer Arsenal, quer Atlético, não andam com as melhores médias de cantos, de pontapés de cantos. Ok, 4.6, 3.4 Arsenal, um bocadinho mais normal temos estes cantos. Mais 3.5 cantos HT está a 1.40. Gosto. Outra odd que eu gosto de cantos, onde é que ela está? Mais 2.5 cantos HT para o Arsenal está com odd de 1.60. O Arsenal a ganhar 3 cantos na primeira parte, porque olhando ao que tem sido este Atlético, olhando até ao que foi o Atlético Madrid, na postura inicial contra o Liverpool, apesar do Liverpool ter entrado muito forte nesse jogo e de certa forma asfixiou o Atlético, acredito numa tentativa possível igual do Arsenal. O Arsenal encaixa um bocadinho na ótica que eu falei do Inter e do PSG, duas equipas que se fizerem 9 pontos já começam, são equipas que já têm 6 pontos e podem começar aqui a cimentar o que é um possível top 8. O Arsenal poderá querer ter essa entrada forte no jogo, um bocadinho como teve ali com o Olympiacos, como tentou ter com o Atlético, apesar de não ter sido assim tanto. E o Atlético é uma equipa que está super confortável no momento defensivo, é uma equipa que não tem qualquer problema em o adversário ter mais bola e depois procurar as transições. Portanto, mais 2.5 anos HT do Arsenal a 1.60 parece-me muito interessante. Gosto também do mais 3.5 anos HT no geral a 1.40. Outras duas odds que eu gosto bastante. Olhando a uma equipa do Atlético que não tem qualquer tipo de problema no momento defensivo em não ter bola. Ok? Olhando a um Arsenal que tem tido aqui alguns jogos que consegue os controlar e de certa forma dominar, chega à vantagem, depois vai muito no que é um registro do controle. O melhor exemplo disso, este jogo com o West Ham e este jogo aqui com o Olympiacos, mesmo em contexto de Ligas Campeões, e quem acompanhou e quem sabe que eu falei deste jogo, sabe o que eu estou a dizer. Há aqui duas odds que eu vejo muito interessantes. Handicap mais 2.0 a favor do Atlético de Madrid a 1.21 e handicap a favor do Atlético de Madrid mais de 1.75 a 1.36, mesmo mais do e-mail está a 1.50. Handicaps a favor do Atlético. Isto porquê? O Arsenal tem tido muita posse de bola, tem tido jogos em que está ali sempre a amassar o adversário, está constantemente perto das imitações do adversário, mas tem dificuldades em criar verdadeiras oportunidades de golo, beneficiando, por exemplo, o seu ponta de lança Jokic. Estamos a falar de um Atlético Madrid que tem como seu apanágio, apesar de ter tido alguns problemas nesse aspecto, mas tem como um dos seus apanágios a solidez defensiva. E poderemos ter um Atlético a causar muitas dificuldades a esse Arsenal. Daí eu falar-vos dos cantos, daí eu falar-vos dos cruzamentos, etc. Portanto, não é de espantar um Arsenal com mais bola e mais perto das imitações do Atlético, mas também não é de espantar um Atlético mais sólido defensivamente e procurando muito do que é a transição e, de certa forma, desgastar sempre ao máximo a equipa do Arsenal fisicamente, quando tem bola, acalmar sempre o ritmo de jogo, não permitir que o jogo fique naquele ritmo vertiginoso em que de repente pode haver espaço para o Arsenal aproveitar. Portanto, estes dois handicaps do Atlético gosto muito dos gols marcados nas partes, como os mencionei, e a questão dos cantos pelos motivos que já vos falei. Vila Real, Manchester City. Vila Real 4.40, empate 4.05, Manchester City 1.62. Também não gosto do City, apesar do City vir aqui no momento em crescendo, já o Vila Real vem no momento em que não ganha 3 jogos. Temos um City que empatou com o Mónaco, venceu o Brentford por 1-0 nos últimos 5 jogos, marcou sempre e sofreu em 1-2 desses jogos, venceu o Everton 2-0 e com mérito. Temos um Haaland numa forma ridícula. Okay, o Haaland está num momento de forma completamente idiota. Até vou mencionar aqui um gol do Haaland a qualquer altura está a 1.74. Parece-me uma odd super interessante. Não esquecer que o Haaland marca as grandes penalidades na equipa do Vila Real. Imaginem. Na equipa do City estamos a falar do mais do meio 1.20, mais do meio 1.72, over 0.5, HT 1.27. Estamos a falar do ambas marcam 1.60. Estamos a falar com os marcados nas partes a 1.55. Há aqui uma odd que eu vos vou mencionar, que é o ambas marcam. Porquê? Porquê que eu vou mencionar o ambas marcam? Reparem aqui nos jogos do City. Sofreu do Brentford, estou maluco. Sofreu do Mónaco, sofreu do Burnley, sofreu do Arsenal, sofreu do Brighton, sofreu do Tottenham. Mas agora reparem aqui no Vila Real. Vila Real, se eu não estou em erro, nestes 10 jogos que estão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em apenas 2 não marcou. Fora com o Tottenham, e podia ter marcado, e fora com o Atlético de Madrid, se calhar numa das melhores exibições num período mau que o Atlético teve no início da época. De resto, marcou ao Girona, marcou ao Celta, marcou ao Osasuna, marcou ao Sevilha, marcou ao Atlético, marcou à Juventus 2 golos em casa, marcou ao Real fora, marcou ao Betis em casa. Agora reparem no Vila Real, para já, só olhando à vertente em casa. Marcou ao Oviedo, marcou ao Girona, marcou ao Osasuna, marcou ao Atlético, marcou à Juventus, marcou ao Betis. City a jogar fora, sofreu do Mónaco, sofreu do Arsenal, sofreu do Brighton, não sofreu do Wolverhampton. Isto aqui já foi no passado. Portanto, o Vila Real em casa tem tido a capacidade de marcar pelo menos
um golo nas recentes partidas. Jogos sem marcar raramente fica, nos últimos 10 jogos, ou seja, não fica. Jogos sem sofrer, metade sofre, metade não sofre, ambas marcam. E metade dos jogos ambas marcam aqui na vertente do Villarreal. Olhando ao que tem sido o Villarreal em casa e muito na retina no que foi este jogo contra a Juventus, é normal se nós virmos um City amanhã com mais bola, mais tempo dentro do meio campo do Villarreal, mas não seria de estranhar um Villarreal a conseguir criar aqui alguns problemas a esta equipa do City, que tem na sua transição defensiva muito do que é a qualidade do seu jogo. Temos o Nicolas Pepe numa forma muito, muito boa. Está quase ao nível daquele Nicolas Pepe que o Arsenal contratou há uns anos atrás. Está nesse patamar. É uma equipa que consegue ser muito eficaz, não precisa de criar muito para chegar ao golo. Se nós podemos aqui ver, estamos a falar de um Villarreal que 70% das vezes marca o seu golo, marca em ambas as partes 50% das vezes dos seus jogos. Primeiro a sofrer, mas depois marca, curiosamente, 100% das vezes. Portanto, aqui, 80% das vezes é o City que marca primeiro. Atenção aqui a isto. Média de remates 16.10, taxa de conversão de remates à baliza 6%, eles acertam 6.30 remates à baliza, e estamos a falar de média de remates por golo 6.19, ou seja, não precisam de rematar muito para chegar ao golo. Okay? Atenção a isso, é uma equipa que consegue com alguma facilidade criar. Estamos a falar de ambas marcam a 1.60, gosto dos gols marcados nas partes, como os mencionei, a 1.55. Olhando um bocadinho a um jogo que pode ser partido em alguns momentos, já sabem o que é que eu vou mencionar, como é óbvio. Cantos na primeira parte, mais 3.5 cantos, HT a 1.50 e novamente batendo aqui um bocadinho naquele registro, um bocadinho como falamos do Atlético. Handicap para o Villarreal mais de 1.75 está a 1.30 e o mais de 1,5 está a 1.42. Eu gosto mais do 1.75, portanto a falar de um City que só no individual é uma equipa capaz de criar muitos problemas. Esta equipa a equipa do City criar muitos problemas da equipa do Villarreal só pela vertente individual. Temos um Haaland que está um Haaland a marcar há 10 jogos seguidos. Estamos a falar de um Foden que está a entrar nos eixos. Temos Cherki já de volta de lesão. Portanto, também acredito eu que seja um muito bom jogo para se trabalhar em live, muito na vertente de, sobretudo, se tivermos um Villarreal a vencer. Okay? E buscar golos, cantos e por aí fora. Newcastle, Benfica, meus amigos. Benfica que está um bocadinho aqui em apuros. Benfica tem 0 pontos em 2 jogos. Já o Newcastle que perdeu contra a equipa do... Newcastle perdeu o primeiro jogo com quem? Não me recordo. Newcastle na Liga dos Campeões perdeu com quem? Lembram-se? Eu não. Boa merda. Podia-me lembrar, né? Perdeu com o Barcelona em casa 2-1. Bom jogo. Em bom desempenho. E estamos a falar do Benfica. E depois o Newcastle venceu na casa do Real. Temos a falar do Benfica que perdeu o Karabag em casa. 3 pontos que não devia nunca ter perdido. E estamos a falar aqui de uma equipa depois perdeu porque o Chelsea por uma bola a 0 e até podia ter sacado algo do jogo. Newcastle está a 1.58, empate 4.24, Benfica 5.47, isto a nível de match shots. Eu não gosto do Newcastle, acho que está demasiado desvalorizada. Ok, o Benfica tem 2 jogos, 2 derrotas, certo? O Newcastle em casa costuma ser uma equipa muito motivada por parte da bancada no St. James Park, uma equipa que dá o que tem e o que não tem, é uma equipa que em casa dá sempre muito trabalho e tem um estilo de jogo super vertiginoso. Sempre que o Newcastle, reparem, mostra eficácia na hora de finalizar, não precisa criar muito para marcar. Eficácia em counters, ou seja, a facilidade com que tem eficácia a partir de contra-ataques e transições é gigante, é uma equipa que pressiona muito alta, do Benfica pode contar aqui com uma pressão mais alta, e apesar daqui dizer que é facilmente superado nos duelos físicos, isto aqui é muito do que é o contexto inglês. O Newcastle, acredito, contra o Benfica seja algo superior em termos de duelos físicos, até pela forma como o meio-campo do Newcastle e sobretudo a linha defensiva é constituída, e depois tem uma puta de uma trave de quase 2 metros à ponta de lança, que é muito bom tecnicamente, é um avançado muito difícil de se marcar e tem uma finalização muito boa. Mas volto a dizer, este Newcastle, assim que recupera a bola, é só isto. Bola no espaço, bola nos corredores, procurar o máximo possível onde está o espaço e depois não tem qualquer problema. Tem espaço, remata, tem espaço, cruza para a ponta de lança, cruza para o homem do segundo posto. Uma equipa muito vertiginosa na forma como ataca. Até mete medo da forma como eles jogam. E agora reparem aqui numa vertente do Newcastle em casa. Perdeu com o Arsenal 2-1, esteve a vencer no 0 ao intervalo e foi uma reviravolta muito à base de cantos do Arsenal. E podemos dizer que o Newcastle até de certa forma foi algo prejudicado. A derrota com o Barcelona também viu-se negro para ganhar na casa de Newcastle. Aquela derrota com o Liverpool ali por 3-2, o Newcastle deu a volta para o 2-1 e o Liverpool teve, digamos, aquela sua inicial estrelinha, de certa forma já desapareceu, e deu a volta ao jogo depois do Newcastle com 10 ter empatado a partida. Se me falha mais porque o Liverpool teve a ganhar 2-0. O Newcastle conseguiu buscar o 2-2 a jogar com 10. É uma equipa que em casa
não baixa os braços, é uma equipa que é muito vertiginosa a forma como ataca. Volto a dizer, não tem qualquer tipo de problema, que assim que tem espaço, visar a baliza, procurar o cruzamento, procurar o homem de segundo posto, tem sempre tendência a fazer cruzamentos muito tensos, muito puxados, em busca, sobretudo, daquela zona, linha da grande área, ou seja, a linha atrás da linha defensiva e entre a linha defensiva e o guarda-redes. É uma equipa que tem sido algo propícia em termos de golos sofridos. Sofreu do Brighton fora, não sofreu depois do Nottingham nem do União, mas depois sofreu do Arsenal em casa, sofreu do Bradford City, no contexto de taça da Liga, sofreu do Barcelona, mas estamos aqui a falar de um Arsenal, estamos a falar de um Barça, sofreu do Wolverhampton, ou melhor, não sofreu do Wolverhampton, desculpa, empata com o Leeds fora 0-0, tem o tal jogo 3-2 com o Liverpool, mas aqui estamos a falar de um Benfica, que podemos ir aqui buscar um bocadinho o registro do Benfica no jogo contra o Chelsea. Uma equipa que até entrou bem, preparou bem o jogo Mourinho e soube bem até criar algumas dificuldades à equipa do Chelsea. Sabe que vai contar amanhã contra uma equipa, Mourinho não é burro nenhum nesse tipo de preparações, uma equipa que é muito virada a jogos vertiginosos, portanto o Benfica não pode permitir que o jogo fique partido, porque senão vai beneficiar muito o que é o jogo do Newcastle. O Benfica terá que ter longos períodos com bola, terá que mastigar um bocadinho o jogo, terá que convidar o Newcastle a pressionar, que é uma equipa que é forte nisso, mas depois pode existir algum espaço nas costas para homens como Pavlidis no apoio, Luka Bacchi no espaço, agora um Dedic também a aproveitar um bocadinho o espaço no corredor direito. Dal, não sei até que ponto poderá ou não ser titular, um bocadinho pela fisicalidade e a forma como este Newcastle joga. Portanto, o Benfica terá que ter aqui um bocadinho de cautela no que é a forma vertiginosa como esta equipa joga. Falando nessa forma vertiginosa como eu jogo, mais 3.5 cantos HT está a 1.41. Dois cantos do Newcastle na primeira parte, mais 2.0 está a 1.34. Mais 2.5 cantos HT para o Newcastle está a 1.70. Vocês terem aqui uma ideia, média de cantos na primeira parte a favor 4.2, a sofrer 2.5. Dá muito aqui a ideia do que é esta equipa. Na forma vertiginosa como joga, a forma como rapidamente querem chegar às zonas de finalização. Vocês terem aqui uma ideia. É que está média de remates 15.60, é uma equipa que visa muito a baliza, tem uma média quase de 8 remates na primeira parte, remata a baliza média de 6, na primeira parte 2.80 em 7 do que faz, portanto remata muito, ok? Remata mesmo muito à baliza. Fora da área 9.60, ou melhor, média de remates fora. A quantidade de remates vão para fora, aliás, 9.7, portanto é uma equipa que remata muito, nem sempre com a melhor eficácia, mas sempre que podem visam o raio da baliza, estão constantemente a rematar. Eles sim que têm espaço, é baliza, até faz confusão nessa vertente, a forma como este Newcastle joga, porque é uma equipa muito, muito vertiginosa, acredito, é das equipas mais vertiginosas a jogar na Premier no que é a exploração do espaço, mas pegando aquilo que eu vos disse, de um Benfica que pode aqui jogar um bocadinho mais na expectativa prejudicar esta equipa do Newcastle, ter no Benfica com mais bola, irritar a equipa do Newcastle. Mourinho sabe que não pode perder aqui pontos, porque senão o Benfica começa a entrar aqui em terrenos algo complicados. Já sabem o que é que vos vou mencionar. Handicap do Benfica mais 2.0 está a 1.22. Handicap mais de 1.5 para o Benfica está a 1.36. E o handicap para o Benfica mais de 1.5 está a 1.50. Amigos, estamos conversados. Agora esperamos pelos jogos da manhã. Já sabem, os giveaways na Bet7 de saldo real vão regressar brevemente. Fiquem atentos ao Telegram, fiquem atentos também ao Discord. Juntem-se lá ao Discord que eu também avisarei por lá. Não se esqueçam, Bet7, 7€ gratuitos no registro. Têm bónus depois também no vosso primeiro depósito, têm bónus às sextas-feiras. Tem um dos melhores bet builders no mercado, é na Bet7. Tem um dos melhores caixotes no mercado, é na Bet7. Já ofereci 29 em minúsculos. A MyBest.bet, uma casa estamos a ajudar a crescer. Tem excelentes mercados em live para golos e para cantos. Para cortês amarelos também, e tem excelentes mercados também em pré para golos, para cantos e para aquela malta que gosta de ir aos mercados de um jogador específico a marcar a equipa a vencer ou um jogador a marcar a equipa a não perder o jogo. Tem muitos bons mercados. Amigos, estamos conversados. Por favor, deixem aquele apoio, comentem, que ajuda para caraças, subscrevam, deixem um like e partilhem com os vossos amigos para ver se metemos aí o canal com 2.000 seguidores. Vemos no próximo oposto que sairá para dia... Deu-me uma branca. Para dia 21. Não, para dia 22, quarta-feira.